Oi, gente, sou Tati Guimarães, editora de vídeo há 28 anos e estou aqui apresentando o Papo de Editor para mostrar o lado do audiovisual que vocês não conhecem. Hoje a gente está com um assunto muito especial, que é sobre um casal que tem a sua trajetória no audiovisual. Djalma e Ana, prazer. Eu estou aqui muito lisonjeada da presença de vocês. A história de vocês é muito linda. As pessoas não sabem, mas vocês são do audiovisual há muito tempo, né? Sim. E eu não quero falar muito, eu quero ouvir. Ana, quem é Ana Célia? Bom, Ana Célia é jornalista e também advogada, mãe, avó, esposa, amiga, companheira. Ana Célia, ela gosta muito de brincar, de sorrir e algo assim diferente que eu posso encontrar, que gosta de carro. Adoro carro, me motiva muito escrever sobre carro, ler sobre carros, talvez pelo meu pai, que tinha uma oficina mecânica, né? E que me motivou muito só em eu ver ele trabalhando na oficina. Mas Ana Célia, hoje, quando você fala em Ana Célia, você fala em Djalma e Djalma fala em Ana Célia. E você pontuou bem, nós temos uma história no audiovisual, né? Isso. Tati, primeiro queria agradecer pelo convite, né? E te parabenizar pelo projeto. Né? Obrigada. Parabéns. Bom, eu comecei em televisão, né? Aqui na co-irmã de vocês, na TV Clube, em 88, como auxiliar de câmera. Né? Entrei como estagiário e depois auxiliar de câmera. E de lá para cá foi só galgando outras emissoras, outros locais, né? E depois migrei também para produtoras de vídeo, né? De propaganda, né? Onde foi assim uma excelente escola, né? Nas produtoras de propaganda, né? Nas produtoras de vídeo, né? De produção, de comercial, foi que eu tive assim a oportunidade de aprender muito. Aprender sobre iluminação, enquadramento, direção de câmera. Então, nas produtoras de vídeo, fazendo propaganda, foi onde eu tive a oportunidade de aprender mais. Foi uma grande escola. Porque aí aprendi não só a filmar, a enquadrar, né? Como a dirigir também, conhecer um pouquinho de iluminação, né? De aprender sobre iluminação, direção, enfim. Então, foi uma grande escola. E depois, né? A gente resolveu, né? Depois de uma grande caminhada, a Ana trabalhava aqui no grupo e era editora. Não, vocês têm que começar do comecinho. Como vocês se conheceram? Bom, eu e a Ana, nós nos conhecemos agora em setembro, dia 23 de setembro, a gente faz 37 anos juntos, de casamento, né? Aliás, juntos não, de casamento, 37 anos de casamento. E 40 anos juntos. Uau. Nós nos conhecemos com 15 anos, né? 14. 14, 15 anos. Eu tinha 15 anos. E aí, nós estávamos fazendo um curso, né, de datilografia. Datilografia lá no nosso bairro, né, no Saci, que é o local que a gente sempre morou, a gente nunca quis sair de lá do Saci. E lá no curso, eu querendo tirar umas dúvidas com ela, né, ela estava sentada na minha frente e comecei a provocar ela, né, a insistir que ela me ensinasse algo que eu tinha perdido lá durante a explanação do professor. E aí, a partir daí a gente começou a brincar, a interagir, né, mais, né, e ela tinha uma amiga que estava interessada por mim, né, e ela começou a fazer o papel de cupido dessa amiga e acabou que a gente acabou juntos. Mas na verdade assim, a gente nem imaginava que seríamos jornalistas, né? Eu tinha na mente que eu ia ser médica, então todo mundo me chamava de CDF, que eu só queria estudar, eu não saía, não tinha essa diversão de sair. Ele gostava muito de sair com os amigos, eu não, minha mãe não deixava e eu também era muito focada nos estudos. Tanto que o meu primeiro vestibular foi realmente para medicina, fiquei na fila de espera da Universidade Federal. E quando eu fiz aos 17 anos, fui fazer novamente o vestibular, já com 18 na verdade, e por um erro alguém me chamou e a caneta caiu em cima de comunicação social. E a caneta estava vazando, e a mulher que estava lá nas inscrições, ainda era presencial na Universidade Federal, ela disse só se comprar outra inscrição.
E como eu estava grávida já estava grávida, já tinha casado, né, 2 adolescentes, já tinha casado, eu não queria pedir dinheiro nem meu pai, nem a ele. Eu disse, não, vou fazer isso aqui mesmo, não vou passar, não estudei tanto. Porque quando existe uma gravidez na adolescência, né, muita gente diz, não, acabou tudo, não vai querer mais estudar. E era assim que diziam, né, que não queria mais estudar, não ia focar só na criança. Mas o destino me deu o 2º lugar na Universidade Federal. Eu passei para comunicação social. Djalma não era jornalista ainda, mas já trabalhava como auxiliar na TV Clube, né? E aí, depois foi que ele passou para outros canais de televisão. Mas eu logo, no 2º período de comunicação social, já fui aprovada em estágios, tanto na Rede Globo, como também na Rede Meio Norte. Fui aprovada nesses 2 estágios. E comecei a trabalhar, estagiando, né? Ainda com a bebezinha novinha, que é a Ana Beatriz, e o Djalma na TV Clube. Acelerando essa parte do jornalismo, eu fui me empolgando muito, fui lendo, fui estudando, me empolgando cada vez mais, né? E sempre discutia com ele me dava algumas ideias, então eu fazia o diferencial da universidade eu fazia, porque ele dava as dicas de como gravar, como fazer isso, como fazer aquilo e tal. E aí, quando eu me formei, eu já estava no Grupo Meio Norte, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer uma cobertura, né? A cobertura de lançamento de carro, o Audi TT. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Não sabia nada, só conhecia os carros que meu pai colocava na oficina lá para mexer, mas não conhecia nada. E aí meu pai, na época, era vivo, ele diz, vai... Eu, pai, mas eu nunca andei de avião. Ele disse, vai. Aí eu vou perguntar o quê? Ela pergunta isso. Mas quando eu cheguei lá, o avião atrasou, o voo atrasou e eu cheguei e não tinha ninguém para me pegar. Mesmo assim, eu encarei, peguei o ônibus, fui até o AMB, onde teria o lançamento do Audi TT. E chegando lá, estava cheio de jornalistas. E você não via mulher, era homem, né? Muito homens, muito mesmo. E aí, segmento, né? Muito, segmento bem masculino, né? E aí, quando o Audi TT chegou, só a lataria, na verdade, chegou de helicóptero. Eu achei aquela coisa assim, nossa. E eu pequenininha e vários jornalistas perguntando como que era o carro, qual a expectativa de venda no mercado, a questão do motor, isso e aquilo outro. Então, aí disseram que ia encerrar, né? Ia encerrar a solenidade de lançamento e eu anotando tudo. Aí eu lembrei que o papai falou assim, pergunta quanto é o carro. E eu vi que ninguém tinha perguntado, né? Aí a irmã do Ayrton Senna perguntou, tem mais alguma pergunta? Todo mundo calou, eu só levantei a mão. Eu levantei a mão e disse, ela quer perguntar. Aí eu disse, ela, faça a pergunta, eu quero saber quanto é que é o carro. Aí todo mundo, eu queria saber também, não sei o quê. Quer dizer, uma pergunta que ninguém tinha feito e eu acabei aparecendo, né? Quando eu cheguei em Teresina, fiz a matéria para o Jornal Meio Norte. E a Você já estava no jornal? Já estava no Jornal Meio Norte. Fiz a matéria para o jornal e confesso que eu tive muita ajuda do meu pai, né? Na parte mecânica, para falar sobre o carro. Mas a matéria foi destaque na capa do jornal, foi muito bem elogiada, né? Todo mundo elogiou e a partir daí eu comecei a escrever sobre automóveis, né? Comecei a escrever sobre automóveis, fui me interessando mais ainda, e aí foi lançado o caderno e depois veio a proposta da gente fazer o programa, né? Que foi em 2001. Para televisão, quando migrou. Para televisão. E a gente foi fazer esse programa com a cara e coragem. Já tinha uma experiência bem grande já na parte de televisão, né? O programa, como a Ana já começou a fazer o caderno de automóveis aqui do Jornal Meio Norte, e começou a viajar mais e se empolgar mais, né, com os eventos e com o lançamento dos carros, e encontrou alguns colegas também que na época já tinham um programa de televisão, né? Já encontravam nos eventos e as pessoas comentavam e tal. E a gente quis trazer aqui para Teresina um programa assim, né? E aí eu estava trabalhando numa produtora e a gente conversou e se programou e eu acabei saindo da produtora, pedindo para sair da produtora para a gente se dedicar só a esse projeto, que era o Motor Mais. Motor Mais. Até hoje. A gente tem, até hoje o site. E nós estreamos o Motor Mais aqui na Rede Meio Norte, na época ainda era TV Meio Norte. Não era nem Rede Meio, era TV Meio Norte. E nós estreamos aqui. Foi o nosso primeiro programa. Foi aqui. Foi onde eu comecei também. Tive que me debruçar
para aprender a editar realmente, porque eu não tinha, eu tinha alguns conhecimento pequeno sobre edição, mas como a gente estava começando e não tinha como pagar um editor, não tinha como ter uma equipe robusta, então eu gravava com a Ana, editava, eu era o faz tudo, né? E tive que aprender a editar, né? E fazer reportagem também. E fazer reportagem também, e ela também. E na edição eu tive a ajuda de muitas pessoas, né? Do nosso querido João Carlos, né? Mais conhecido aqui. Que todo mundo conhece como Clone. Que durante muito tempo nosso foi diretor editor, aqui. Virou editor do programa também. E de tanto eu sentar do lado dele, eu aprendi a editar com ele. E virou nosso compadre também, né? Sou padrinho do dele. E ele é padrinho da minha neta também. Pra você ver como são as coisas. Então, Ele adora isso. Então, assim, O Clone é uma pessoa que eu queria trazer para cá, vai contar a trajetória dele, não vem. É muito tímido. Tem muita história pra contar. Então, o Clone foi uma das pessoas que me ajudou nessa parte de edição, nos ajudou também no início do programa e deu uma força muito grande. E eu editava aqui nas madrugadas, né? Porque a Ana trabalhava, eu também ainda fazia algumas coisas de freelance, porque no início o programa não se pagava, então eu tinha que trabalhar durante o dia e à noite, principalmente era de quinta, o programa ia ao ar no sábado, então eu tirava quinta e sexta para fechar o programa, né? Tem uma coisa interessante, Tati, é uma história interessante, nosso querido marcou. Eu chegava aqui à noite para editar. Em memória, né, gente? Em memória. E eu ficava lá na ilha, editando lá quietinho, e o Marco vinha, escondido lá, né? e diminuía, baixava o ar-condicionado. E eu lá editando, concentrado, daqui a pouco eu ficava morrendo de frio. Falei, caramba, que esse ar-condicionado tá com problema. Porque eu ia lá e aumentava. E ele tinha um controle igual e voltava lá e ficava baixando. Então, era muito engraçado. E até que um dia eu peguei ele, né, no famoso flagrante. Falei, você quer acabar de frio. Interessante isso. Sempre brincava. Tem uma curiosidade minha, né? Quando eu comecei a editar, eu editei um tempo as matérias de carro, né? Porque tinha as matérias, mandava o texto e tudo. E eu me encantei muito por carro. Me lembro que tinham... Eu pegava as referências das tuas matérias no jornal, né? Eu lia e assistia umas coisas para fazer uma matéria boa, assim. Então, eu lembro do Motor Mais com muito carinho. E é uma coisa que está até hoje, né? Sim, sim. A gente não está, a gente vai retornar agora no mês de setembro para o vídeo, né? Através de um projeto novo que a gente está lançando, mas o site ele continua, que é o site motormais.com. Graças a Deus as montadoras elas nos apoiam, né? Tem as nossas redes sociais, mas assim, nada foi... Muita gente vem perguntar porque se encanta pelas viagens, né? Ah, Ana, você conhece... Eu conheço 9 países, conheço o Brasil inteiro, mas eu conheço, assim, trabalhando, né? Porque quando a gente vai realmente para fazer a cobertura dos carros, a gente chega muito cedo no aeroporto, madrugada, passa direto para as provas para os campos de prova, né? Para aí depois tem as coletivas, onde tira suas dúvidas. Quando você olha, já é o tempo de você retornar para o aeroporto para vir embora. Então, muita gente pensa que é só nesse oba-oba das viagens e tudo, mas não é. Para eu chegar até ser convidada, né? Ser uma referência no estado do Piauí, eu andei muito, né? Tive que fazer muita coisa, assim, mostrar meu trabalho. O que eu não entendia, por que a Associação Brasileira de Imprensa Automotiva só tinha homens? Eu não conseguia aceitar, né? E eu, muito novinha, ficava mandando pro seu Mário Patti, que hoje ele está com 90 e poucos anos, era o presidente da associação, e ele dizia assim... Mocinha, me chamaram, mocinha, pra que você quer entrar nisso aqui? Isso aqui só tem mais homem. E isso eu falando com ele por telefone, né? E eu disse assim, não, mas eu quero fazer parte. Por que só tem homem? É o clube do Bolinha. E dele, a gente não tem mulher. E isso demorou uns 3 anos. Eu mandando todo o tempo carta, fazia uma defesa, não era advogada, mas já fazia a minha defesa. O professor Fenelon, na época, até me acompanhou também. E até que um dia chegou via fax, né, para o editor-chefe do jornal Meu Norte, que eu seria aceita na associação. Fui a primeira mulher a fazer parte da Associação Brasileira de Imprensa Automotiva. E aqui no Piauí tem outras pessoas? Não, aqui no Piauí a gente tinha o Iraquele, né, que ele estava com o programa aqui na rede, não sei se ele ainda está. E tem algumas pessoas que são apaixonadas por carro, né? Conheço o Júlio Marques, que me acompanha desde quando iniciei o programa. Hoje ele não é jornalista, mas ele escreve sobre automóveis, é advogado.
E tem outros clubes aí, clubes de carros antigos, tem o pessoal que gosta de colecionar Fusca, então tem uma série de clubes em todo o Brasil. Mas especificamente o estado do Piauí, hoje eu represento o estado do Piauí, eu sou secretária-geral da associação, secretária nacional, e faço parte também das premiações Top Car TV e da Associação Brasileira de Empresa Automotiva, né, que é a Abiauto, prêmio Abiauto. Então a gente se reúne, além das nossas avaliações que a gente faz, por conta da pandemia, diminuíram muito os eventos, né? Tem muitos eventos online agora. E a gente recebe os carros para testar, a gente faz os testes dos carros e quando tem os lançamentos a gente se reúne no final de cada ano para eleger os melhores carros do ano em várias categorias. O Djalma sempre, quando eu não podia viajar, ele viajava no meu lugar, então ele já tem um texto muito bom, além de editor, um cara super audiovisual. Diretor, produtor, cinegrafista. Ele tem um texto muito bom e assim, muita gente, alguns colegas que estão na universidade ainda ou que já se formaram, vêm perguntar para mim, mas Ana, como é? Olha, não tem mistério, é você ler. Você tem que ler até bula de remédio. O que faz você se aprimorar em qualquer coisa é a sua leitura, é a sua insistência de querer fazer alguma coisa, aprender aquele ofício. Então, não existe o melhor, não existe. Todos nós temos uma qualidade, todos nós. Então esse mistério de dizer, como foi que tu caiu de paraquedas para escrever sobre automóvel? Não sei. Talvez tenha caído de paraquedas mesmo, né? Porque na época eu me lembro que quem na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade, depois foi né? sua competência. E aí fui indo, mas assim, talento. tem interesse, por tudo que você tem interesse na vida, só basta você ter o foco, né? Ter a determinação para que você possa alcançar aquele objetivo. Então, eu penso sim. Né, João? É verdade. Qual foi o maior desafio de vocês? Assim, nessa trajetória toda, que não é pouca, a gente fala aqui, mas eu sei que vocês passaram por muitas coisas, por muitos perrengues, teve muito trabalho, né? Teve muito trabalho que deu certo, teve muitos que não, mas eu sempre vi vocês trabalhando o tempo todo, tentando ir fazendo coisas novas. Eu vi a eu chamo a sua ascensão, quando você decidiu estudar, né, para ser advogado, e você ficava cuidando da família, trabalhando, né, sendo uma ótima esposa, e ele te dando a maior força. E você conseguiu, quando você se formou, eu fiquei muito feliz. Obrigada. Né, de ver. Eu queria saber, assim, qual foi o maior desafio que vocês disseram, eita, agora, como é que a gente vai fazer? Eu acho assim, o desafio grande do casal é a gente estar juntos, né? Por que é desafio? Porque tem muitas coisas no meio, né? E a gente decidir que tem que continuar na caminhada, né? Independente dos obstáculos, do que venha, né, das dificuldades, né, que todo casal enfrenta, e a gente passou por muitas dificuldades, muitos perrengues, tanto na vida profissional quanto na nossa vida de casal, na nossa vida pessoal, né, mas a gente sempre juntos, né, ali conscientes, né, de que e superando todas as dificuldades, tudo do que não estava no roteiro, né, que a gente traçou, é isso. Eu lembro que eu ainda aqui no grupo, eu trabalhei no grupo também, no Poupa Ganha, né? E eu vivia sendo transferido, né? É um desafio diário, né? Belo Horizonte, aí ia para São Paulo, ia para o Mato Grosso. As pessoas, às vezes, a gente não tinha tanta facilidade que tem hoje de comunicação, não tinha um WhatsApp da vida. Então as pessoas me ligavam e diziam, tu tá onde, cara? Eu tô em Cuiabá. Mas tu não era em Minas ontem. Eu falei, não, mas aí hoje eu tô em Cuiabá. Então, assim, nesse tempo, eu lembro que o Silvio Leite, que também era o nosso chefe aqui no grupo, na época, ele dizia assim, Djalma, você e a Ana, que ele também conhece a Ana, vocês são um casal, vocês estão de parabéns, porque nessa tua vida aí de estar correndo aí, muita gente já se separou, né? E vocês continuam juntos, né? Então, tem muito isso. A gente resolveu, né, ficar juntos, criar os nossos filhos juntos, superando todas as dificuldades. São quantos filhos hoje? Nós temos 3 filhos e 3 netos. E são vovôs, né? Que eu sei que é um vovô babão que fica todo dia colocando as peripécias do netinho. Nós temos Como é que dá essa nova fase? Nossa neta primorzinha. E a Ana Maria já está com 14 anos, né? Enorme. Linda. Aí tem a Cecília, Ana Cecília. A Cecília está com 6 anos. E o Daniel, né, que é o xodózinho, que é o nosso caçula, está com 3 anos. Ele fala caçula também, não só por neto, porque, assim,
Ana Maria me chama de mãe, né? Chama a mãe dela de mãe, me chama de mãe, chama ele de avô. Já o Daniel, ele chama ele de pai, é o pai que ele tem, o Daniel, é o Djalma, é meu pai, ele conhece ele como o pai dele. E eu e a mamãe Dedé e a mamãe Nachélia. Então, assim, é um amor, muita gente admira porque a gente é muito unido, né? Toda a gente com nossos filhos, nossos netos, a gente é muito unido, onde um tá, o outro bem está e tudo, mas você falou em desafios. Desafios na parte familiar, como o Djalma disse, para um casamento durar, muita gente pergunta, mas tu está casada com o mesmo marido e o primeiro namorado. E assim, o desafio é um conjunto como um todo, né? Eu falo que é uma salada, onde você tem que ter muita compreensão, muita perseverança e tem que ter amor. E esse amor ele tem que ser renovado a cada dia. Seja através das discussões, porque a gente se conecta, eu e ele, só pelo olhar, a gente já sabe o que é que um quer dizer. E ele sabe que se eu tiver com raiva, ele deixa passar a raiva, porque se ele for falar comigo é pior. E eu já sei quando ele está também chateado, quando a gente está feliz, quando está chateado, a gente já sabe isso aí tudo, né? Mas o nosso desafio foi lutar o nosso dia a dia para poder criar nossos filhos, poder ter nossos filhos. Eu só vim ter a minha segunda filha quando a Ana Beatriz estava quase com 7 anos, depois de formada em jornalismo, né? E mais 2 anos depois a gente teve uma grata surpresa que eu engravidei de gêmeos. E aí, que é o nosso filho mais novo, que é o Djalma Júnior. Quando eu estava com 4 meses de grávida, foi descoberto que tinha um que tinha falecido, né? E eles eram univitelinos. Então, se eu tirasse, como já tinha casos na minha família de muitos gêmeos, já tinha um caso parecido, onde meu primo perdeu as bebezinhas dele, eu disse que não ia tirar. Porque se eu tirasse o que estava vivo, o que estava morto, o que estava vivo não ia resistir. E aí eu passei mais 4 meses com a gravidez de um vivo e um morto na barriga, né? Tive que tirar antes do tempo, porque eu emagreci 7 quilos e engordei 27 dessa gravidez. E minhas taxas baixaram muito, muito mesmo, e eu tive que ir para a sala de cirurgia, né? Então, Djalma Júnior para a gente foi, digamos que o grande desafio de nossa vida foi a vida dele, né? Hoje ele é formado em Direito, se formou, né? Mas já está no 3º período de Medicina também, né? Que não queria, mamãe, não tenho paciência para ler esse seu livro de Direito dessa grossura. Eu digo, e o de Medicina? De Medicina. E a gente tem a Ana Beatriz, que é fisioterapeuta, e tem a Débora, que é a mãe da Ana Maria, que teve ela com 15 anos também. Ela se forma esse ano em medicina. E a nossa vida é assim, é sempre a gente alcançando uma vitória, mas todo o tempo agradecendo, né? Todo o tempo agradecendo. A correria é muito grande, não é fácil, né? Como você disse, para mim foi um outro desafio profissional, foi eu ter encarado, já era a 3ª vez que eu passava vestibular na área do direito, mas não cursava porque, poxa, como é que eu vou cursar direito, fazer um curso desse, aí só o Djalma trabalhando, eu tenho que ficar. Mas a gente sentou e, não, vou encarar. Então, trabalhava, eu sou concursada do Estado também, trabalhava até às 14 horas, 14h10 tinha que estar lá na aula, e ficava na aula até às 18, quando eu podia pagar na parte da tarde, quando eu podia, eu pagava a disciplina na parte da noite. Já até, acho que ainda tem umas fotos que, faltando energia, eu acendi uma vela e começava a estudar. Então, tudo isso faz parte do esforço que você quer na vida, tudo. Para mim, eu concedi uma entrevista para a Cíntia Lages, e aí ela me perguntou, mas como era que tu fazia, Ana, para estudar tantas leis? Eu, Cíntia, nas minhas viagens, eu escutava todo o meu conteúdo pelo celular. Então, eu baixava todas as leis, todos os códigos, Código Civil, Código Penal, Processo Civil, baixava tudo, e nas minhas viagens, dentro da aeronave ou no aeroporto, seja o que for, eu estava ouvindo todo o tempo, para que era a oportunidade que eu tinha para estar estudando, sabe, para fixar. Então, quando você quer, Tati, você realmente alcança o objetivo que você quer. É fácil? Não é fácil, mas nenhuma estrada da vida é fácil. Se fosse fácil, a gente já nascia no berço de ouro, né? E é nessa estrada da vida, nesses que eu falo, os pneus furados que você encontra, né? É que você cria forças para que você levante um dia seguinte agradecendo e mais um dia de luta. Djalma é assim, eu não gosto muito de elogiar ele, né? Porque senão... Mas a gente tem uma conexão muito legal que...
Todos os dias a gente diz um pro outro que se ama, né? A gente não dorme brigado, não dorme de jeito Tem que nenhum. resolver antes. Tem que resolver antes. Se acordar, tem que dar o bom dia, tem que dar o beijo também. E a gente ensina para os nossos filhos também, ensinamos e ensina para os nossos netos sempre a importância do bom dia. E tudo que a gente vai fazer, a gente combina, né? Isso. Fala aí um pouquinho. É combinado, né? Desde cedo, né, que a gente começou a namorar e casou e tal, a gente veio com essa coisa, né, de caminhar juntos, de lutar juntos, enfim. É nisso, né? A gente se ajuda, né? Como a Ana diz, a gente tem uma conexão muito grande hoje, impressionado. Outro dia ela me mandou uma mensagem, né? Acho que ela falou alguma coisa, ela percebeu que eu não ia gostar, ela já mandou. Acho que ela parou o carro na esquina e me mandou uma mensagem. Na hora que eu li, eu falei, a Ana realmente me conhece, né? Então é assim. E a gente está aí nessa batalha, é uma vida corrida, a nossa vida, né? Como comunicadores, né? Principalmente. E agora ela como advogada, mas na questão da comunicação, de trabalhar com comunicação, é uma vida muito corrida. A Ana, por exemplo, ela faz assessoria de imprensa também. Eu também faço. Mas ela faz assessoria de imprensa para o mundo político. E aí não tem dia, não tem hora, não tem final de semana. Ontem ela chegou em casa já tarde assim, por volta de 5 horas da tarde. Sai de manhã cedo. E sai de manhã cedo, chegou por volta de 5 horas, mas 8h30 a gente estava na sala e ela no celular. Quer dizer, tem hora que eu tenho vontade de dizer, calma, dá um tempo, vira um pouquinho. Respirada. Mas a gente entende que jornalista não tem dia, é como médico, né? Não tem dia, não tem hora, não tem final de semana, não tem... Enfim. E é isso mesmo, é a nossa vida. Eu também tenho muito isso, como você falou, eu faço direção, eu faço câmera, eu faço edição, eu faço tudo. Se eu tiver... O que eu sei, tudo dos bastidores que você imaginar, assim, o Djalma faz. Assim, eu não me coloco no pedestal. O Djalma hoje tem nome, o Djalma é isso, é aquilo. Não, eu sou o profissional. Então, se eu estiver, a Ana sabe disso, se eu estiver lá em casa, os colegas me ligaram, Djalma, vai ter um jogo no Albertão. A gente ia perguntar, o que você anda fazendo ultimamente, né? A gente está precisando de um câmera, você tem como fazer? Claro que se eu estiver em casa sem fazer nada, assim, se eu estiver no final, cara, eu vou. Mas a diária é cheia. Não, eu vou. Primeiro que é uma coisa que eu sei fazer que eu gosto. Então eu não tenho essa história de dizer, hoje eu sou diretor e só vou fazer isso. É como a Ana falou, se eu preciso fazer um texto, eu faço. E eu gosto de escrever também, até para que quando precisar realmente... Exercitar, né? Então hoje eu faço um texto publicitário, eu faço um texto jornalístico, eu consigo fazer, eu filmo, se for preciso eu fazer a luz, eu faço. Entendeu? Já participei luz também. Iluminação, quer dizer, todas as escolas que eu passei, eu aprendi muito sobre iluminação no tempo que você estava aqui, que ficava no Popaganha. Sim. Tinha que montar ali no Carlos Jansen, né? Isso, né? Ele estava sempre no meio. Sim, e a gente fazia muito comercial, né? As peças publicitárias do Popaganha, tinha uma equipe que fazia. Então eu ficava muito de olho nessa questão de luz, como é que faz uma luz para determinado trabalho de publicidade, principalmente, que é uma luz mais refinada. Então, hoje em dia eu faço iluminação, né? Não vou dizer que eu sou um expert em iluminação, mas eu faço uma luz, consigo fazer uma luz que você consegue gravar um comercial, enfim. Filmo, né? Que é a minha essência, né? É a câmera, é a cinegrafia. Faço direção também, que eu gosto muito, e tenho recebido alguns elogios por isso, então eu acho que eu sou um bom editor. Essa trajetória é muito linda, muito inspiradora, né, de vocês. A gente está, assim, encantado. Eu estava até dizendo que hoje o Papo de Editor está bem romântico, bem coraçãozinho, porque é uma família linda que se formou, né, que se criou dentro do audiovisual. E os bastidores do audiovisual, todo mundo conhece vocês. Mas e daqui em diante? Eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa para realizar e muitos desafios. Dá uma palhinha aí para a gente. Bom, nós temos a pretensão de um dia, eu digo um dia porque atualmente a gente tem várias limitações, né? Por conta dos afazeres profissionais, familiares, enfim.
de ter um projeto de road movie, né? A gente rodar aí por cidades piauienses, lugares do Piauí, e registrar isso, fazer um programa para a internet, enfim. Usando o motorhome? Isso. Vai levar a turma toda? Não, a ideia é somente eu e ela, né? É difícil. Será que vocês conseguem? Tem essa dificuldade hoje por conta dos filhos, os netos querem estar sempre juntos quando a gente viaja. E a gente gosta da presença deles, mas esse projeto a gente pensa em fazer. A gente pensa em fazer somente, né? É difícil, mas não é impossível, né? E para agora a gente tem um outro projeto, que esse a gente já está tirando do papel, já está em fase de produção. Eu já estou curiosa, tem que voltar aqui para falar. Logo você vai ficar sabendo, e o público em geral. E a gente está na fase final de produção para dar início agora, dar o pontapé inicial agora em setembro. A ideia também, Tati, assim, eu sou, como o Djalma diz, eu sou multiuso, né? Eu penso muito rápido, graças a Deus, mas isso de certa forma me prejudica porque eu fico um tanto ansiosa para realizar as ações, né? Como jornalista, como advogada, são duas áreas que se unem e eu vejo muita questão social. Então, nesse projeto que a gente tem de percorrer as cidades do nosso Piauí, mostrando as suas potencialidades, né? Surgiu pela minha especialização na área ambiental, né? Sou também especializada na área do agronegócio e também do meio ambiente, na área jurídica e na área do jornalismo e educação ambiental. E assim, eu sempre falei para o Djalma, mas olha, de todas as cidades que eu andei no Brasil todo, ou fora do Brasil, eu vejo o nosso Piauí muito lindo. As suas potencialidades hídricas, né? O Piauí é rico em águas subterrâneas, o Piauí tem uma biodiversidade muito linda que desperta a curiosidade de quem chega, porque a gente tem uma vegetação, uma fauna, uma flora que em outros estados já não tem mais. E a gente quer mostrar essas potencialidades, mas nesse social eu me volto muito para a questão do jornalismo também, do direito pelos direitos humanos. Mas o jornalismo, eu vejo que muita gente se fascina pelo jornalismo. O jornalismo é esse fascínio realmente. E que eu possa ajudar, né, prestando uma mentoria de como tudo que eu já aprendi com os colegas mais atrás, eu poder passar para frente, como fazer um bom texto, ou como trabalhar uma boa edição, como usar as tecnologias, as ferramentas, porque você sabe que as mídias sociais, elas são maravilhosas, mas também tem aquele perigo que você tem que ficar pontuando todo o tempo e ter atenção. Então, é um dos projetos que eu tenho e que ele está junto comigo, é trabalhar essa parte social. Se Deus nos permitir a gente realizar esse trabalho, eu já faço muitas mentorias, né? Muita gente me procura, eu já faço, não só pagando, faço muito de coração, dando um gás, como falar em público, como você ter um bom texto, como você trabalhar uma boa reportagem. Então, isso eu já faço com quem me procura, pedindo apoio, estou sempre ali para poder servir. E a gente está nessa caminhada juntos, né? E a gente espera que a gente possa, sim, contribuir cada vez mais para ser realizado um excelente trabalho na área da comunicação, assim como você, que é um excelente profissional. Muita gente se espelha em você, com certeza. Muita gente que está na universidade ou que tem a vontade de trabalhar. Como é que se trabalha por trás das câmeras? A gente sabe que tem assim, um batalhão de pessoas que levam aquela informação. Não é só o apresentador, não é só o repórter. Tem todo um batalhão por trás das câmeras que faz esse trabalho chegar no dia a dia, que é essa informação que é tão necessária para todos nós, né? E o público do Papo de Editor é um público muito curioso, né, que quer trabalhar na área, ou quer fazer o seu podcast, ou sua TVzinha, a sua rádio. Então, a gente está deixando, com a trajetória das pessoas, com a história de cada profissional, né, que a gente está resgatando essas pessoas, anos 80 para cá. Tem muita gente despertando, tem muita gente procurando dizer, ei, como é que faz? Me ajuda, né? Está tendo essa procura. Então, eu quero que vocês deem recado para o nosso público, para esses curiosos. Pode falar, João. Bom, eu acho que eu vou falar, assim, lá atrás eu pedi para trabalhar, né? Eu era um adolescente, o meu vizinho, Marcos Cavalcante, era diretor na época de jornalismo da TV Globo, e eu fui até ele e falei, Marcos, eu quero trabalhar, eu queria uma oportunidade para trabalhar em televisão.
E ele me levou, entrei como estagiário e corri atrás. É você correr atrás, né? Então, hoje, quem deseja trabalhar com comunicação, com televisão, com rádio, primeira coisa é procurar uma formação, né? Nós temos escolas de comunicação hoje aqui que formam pessoas para trabalhar em rádio e televisão, curso técnico. Eu até fui professor da Conrádio, né? Conrádio, eu sou formado nessa área de vídeo, você é pronto, você é um resultado, né? É a prova viva de que o estudo, né? A formação, né? Ajuda muito. Então, eu procurar uma escola técnica, no caso a Conrádio, ou uma outra escola, ou uma formação superior, né? Para adquirir conhecimento, e claro que a prática é interessante também, ou procurar uma produtora, uma televisão, para você ficar ali inserido no meio, enquanto se forma, enquanto adquire conhecimento teórico numa instituição de ensino, está dentro do meio televisivo, de rádio, enfim, para você aprender ali já na prática, né? E está sempre estudando, porque hoje as coisas estão correndo, né? A tecnologia está avançando aí a cada dia e nesta área, principalmente de comunicação, a gente tem que estar o dia todo dia, estudando, atento para as coisas que estão se renovando, para a gente não ficar para trás. É verdade. A inteligência artificial ela é muito boa, Tati, muito boa, né? Ela te dá assim, uma visão maior do que pode ser agora, tanto para as atuais e futuras gerações, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial. Veja só, na área jurídica, eu não posso pedir lá para me dar uma petição, um mandado de segurança, sem eu checar a jurisprudência, sem eu checar os artigos. Se você for ver, ele vai te dar de forma aleatória e aí cabe você só te dar um norte. Na verdade, a inteligência artificial ela te dá um norte daquilo que você quer fazer. Então, assim, o conselho que a gente dá para quem quer entrar nessa área do audiovisual, no jornalismo em si, eu como professora do curso de jornalismo, eu digo que não existe mistério. Volto a dizer, tudo parte do seu interesse, da sua determinação em alcançar os seus objetivos. Leia mais, estude mais, seja muito curioso. Jornalista, quem trabalha em qualquer área do jornalismo, tem que ser muito curioso para poder aprender as coisas bem mais rápido. Hoje o Papo de Editor está muito especial, bem romântico, uma história de amor dentro do audiovisual. É esse universo que você viu. A gente viu o mundo automotivo, como né, como eles, a Ana Célia e o Djalma, trabalham nesse mundo automotivo. E muito mais coisas a gente aprendeu aqui. E se você quiser aprender mais, segue nossas redes sociais, segue o Papo de Editor. Entra lá no canal do Podmeio, que a gente está lá com uma playlist maravilhosa sobre todos os assuntos e vai ter muito mais para você. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.